because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema. Eu sou Michelle Henriques, do Leia Mulheres. Eu sou Raquel Gomes, do Cinematório. Eu sou Estefânia Amaral, do Cinematório do Discos da Estê. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Esse programa faz parte de um especial, né? Faz parte de uma campanha que foi criada pela Domênica Mendes, que participou do nosso episódio sobre Orlando e que também faz parte do Perdidos na Estante. A campanha vai durar todo o mês de março para movimentar o mês das mulheres. Diversos podcasts estão participando e a ideia é trazer as mulheres para a podosfera, chamar as mulheres para participar e, no nosso caso, marcar presença na campanha mesmo, já que a nossa equipe já é composta completamente por mulheres, né? E tudo isso é feito sob a hashtag O Podcast é Delas. Acompanhem a hashtag e busquem os programas que estão saindo durante esse mês. Hoje nós vamos falar sobre a diretora, roteirista, montadora, fotógrafa e artista visual Agnès Varda, que também é conhecida como a melhor pessoa. Ela nasceu Arlette Varda, na Bélgica, em 1929, filha de mãe francesa e pai grego. E era filha do meio de 5 irmãos. Aos 18 anos ela mudou o nome dela legalmente para Agnès, e depois disso se graduou em literatura na Universidade de Sorbonne, já em Paris. Ela estudou fotografia na Escola Vaugirard e História da Arte e Fotografia na Escola de Belas Artes. Em 1951, um amigo inaugurou um teatro e contratou ela como fotógrafa, e lá ela permaneceu por 10 anos fazendo a sua fama crescer e obtendo trabalhos como fotojornalista. Sua carreira no cinema, iniciada com o filme La Pointe Courte, em 1955, antecede a novela Vague, mas já tem diversos elementos dela. Como fotógrafa, se interessou pelo cinema, mas tinha pouco contato com a mídia. Daí em diante, nunca mais parou e hoje soma 50 créditos de direção. O trabalho de Varda é constantemente rotulado como feminista, não só por suas protagonistas mulheres, mas também sua voz autoral distinta, que a gente percebe que está sempre em busca de retratar aqueles que estão em segundo plano na sociedade. A Varda une os trabalhos de fotógrafa, roteirista e diretora em um só, criando uma escrita de cinema muito particular. As imagens paradas são de grande significação para o seu cinema. Além do feminismo, outras características do seu trabalho são o realismo documental, mesmo nas ficções, a crítica social e a experimentação. E, bom, a Varda é a primeira diretora que a gente aborda em um segundo programa, dada a vasta filmografia que ela tem, né? A gente tranquilamente poderia fazer 2, 3, 4 programas sobre ela, mas em virtude do Oscar esse ano nós resolvemos... Como nós estamos fazendo uma sequência de programas que tem como tema a própria premiação do Oscar, trazer pela segunda vez ela para a nossa pauta, né? Eu acho que a gente já tinha feito uma introdução no programa que a gente fez, né? O primeiro programa que a gente fez sobre a Varda, então, assim, acho que já tem muitos dados biográficos. Mas eu queria falar, assim, de uma relação particular, assim, que eu tenho com a filmografia da Varda, porque eu gosto muito... dos documentários que ela faz, pela relação não só que ela estabelece com as outras pessoas que ela vai conhecendo, né, que ela vai se conectando enquanto ela faz os documentários, mas também pela forma como ela se coloca, né? Ela tem uma relação muito forte com a narrativa em primeira pessoa, tem o que a gente chama de auto-mise-en-scène, né? Ela se coloca muito em cena, e isso
para qualquer outro diretor poderia ser uma relação muito egoísta com o cinema, né? Muito egoísta ou individual, mas eu acho que ela dá muita leveza e ela tem um respeito com essa alteridade, com essas outras pessoas que ela vai conhecendo, e ela faz esses documentários a partir desses encontros, que eu acho que o cinema da Varda é um cinema muito afetuoso, né? É um cinema de encontros, né? Eu acho que principalmente isso, e é o que me mobiliza muito assistindo os filmes documentários, né? Ela também tem uma grande filmografia de ficção, mas o que eu me interesso particularmente são os documentários. Acho que era isso, para começar. Bom, para começar, eu não participei do primeiro, então eu queria muito participar dessa segunda gravação. E, bom, como a Isa falou no começo, né, que a Agnes é a melhor pessoa do mundo, eu concordo plenamente. Eu conheci o nome dela de vista, sempre ver por aí e tal, e nunca tinha parado para assistir por, sei lá, por a besteira da vida mesmo. Em 2015 eu fiz um curso e tava como sugestão para ver antes do curso os Praias de Agnes. E, sério, aquilo foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, e desde então eu fiquei completamente obcecada pelo trabalho dela. E eu também tenho essa relação bastante de carinho, que nem a Camila. Eu gosto muito dos documentários dela. Pra mim, sei lá, eu dizia que o Herzog era o meu documentarista preferido, mas mudou completamente, agora é ela. Sim, como a Michelle, eu também não participei do primeiro programa, mas eu fiz questão desse, porque ela é encantadora, e a palavra é afeto mesmo, afetuosa, assim, dá vontade mesmo de abraçá-la. O cinema dela é um cinema que você abraça, é muito engraçado isso, porque eu sinto uma conexão muito forte, e eu achei bem interessante o que a Camila falou sobre a alteridade, porque ela entende isso como algo importante até para a constituição dela própria, assim. É como se ela se abrisse, né, como a criatura, como a criadora e como autora, para a criatura dela, assim. É uma construção conjunta. Então eu acho isso muito bonito, assim, porque ao mesmo tempo que ela está fazendo algo, ela está dando a oportunidade desse algo ter do outro também, assim. Para mim é o que é a alteridade, né? Essa construção de si junto com o outro. Então, achei sensacional. Assim, eu falei, quero participar porque ela é muito amor. Sim, Varda é muito amor, e eu vou só descobrindo ela aos poucos, assim, descobrindo o trabalho dela aos poucos. Participei do primeiro programa, foi um programa ótimo. O primeiro contato que eu tive foi o curta, que é até mencionado nesse último Visages Villages, né? Que é o curta que ela filma a Ana Karine e o Godard, em 61, né? Que Les Fiancés du Pont MacDonald, que eu tô falando com o meu francês ruim, que é um curta super fofinho, né? Preto e branco, que tem os dois noivos mesmo, assim, filmagem de casamento. Eu acho um amor, foi a primeira coisa que eu assisti dela. O Cleo da 5 a 7. Sou apaixonada. Ao contrário das meninas, eu gosto mais dela ainda na ficção. Eu amei também o que a gente vai falar hoje, que também é o ficcional, né? Como é que chama? As Duas Faces da Felicidade. As Duas Faces da Felicidade. Gostei muito. E é isso, ela é maravilhosa. E eu ainda preciso assistir muito mais coisa dela. Assim. Os Renegados também assisti pro primeiro programa, mas vamos em doses homeopáticas da Varda, né? Essa senhorinha mais fofa do mundo. E seus gatos. Isso é realmente um aspecto bem interessante da filmografia dela, como ela conseguiu se dividir ao longo de todos esses anos entre os filmes ficcionais e os documentais, né? Assim como vocês, no geral, menos a Esther, eu também tendo a preferir mais os documentários, porque justamente por essas características que a Camila mencionou, assim, eu acho muito bonito a forma como ela consegue misturar a experimentação dela em termos artísticos, como ela gosta de brincar com as coisas que ela está descobrindo, com as formas de retratar as pessoas, com, ao mesmo tempo, ela não é uma pessoa que é da tecnologia, embora ela goste de brincar disso, ela é uma pessoa das pessoas. Ela realmente demonstra que a arte dela ela acontece nos encontros, né? E que são esses encontros que alimentam a inspiração dela.
Então, assim, trabalho atrás de trabalho, a gente percebe que o que conta, seja ela abordando um tema X ou Y, no final das contas são os protagonistas dessas histórias e o quanto aquilo inspira ela. Então, assim, mas mesmo preferindo os documentários dela, os filmes ficcionais também são inegavelmente incríveis, né? E aí, no nosso primeiro programa sobre ela, nós colocamos só um documentário e 2 filmes ficcionais. E agora a gente inverteu, a gente colocou 2 documentários e apenas um filme ficcional, que é As Duas Faces da Felicidade, de 65. Em termos de sinopse, esse filme é sobre um casal, o François, que é um jovem carpinteiro, que é casado com a Thérèse, com quem ele tem 2 filhos, e eles vivem uma vida simples, descomplicada e feliz, a princípio, né, da forma como é apresentado. Um dia ele conhece a Emily, que trabalha em um posto de correio, e os dois se apaixonam. Então, assim, inicia um relacionamento extraconjugal, que é central para o filme, e ele quer compartilhar essa alegria com ambas. O filme ele venceu o Urso de Prata no prêmio especial do júri, no Festival de Berlim. Assim, um primeiro comentário sobre esse filme é que enquanto eu estava assistindo ele, eu pensei muito na Chantal Akerman e no Jeanne Dielman, porque a Varda, de certa forma, aqui está trazendo toda uma vida idílica, muito bonita, com cores maravilhosas, para mostrar que as mulheres são intercambiáveis. Então, enquanto a Jeanne Dielman, no filme Jeanne Dielman, se mostra assim que a situação de uma mulher no lar, de certa forma, é uma prostituição, né? Aqui, ela está colocando que nesse padrão de matrimônio, classe média, que as pessoas estão acostumados, o papel da mulher é, sei lá, ser substituída por outra mulher, sabe? Assim, como se uma pudesse ser trocada pela outra e isso não fizesse diferença sob o olhar masculino. O que vocês acharam desse filme? Sim, primeiro ele é estonteante, né? Assim, é isso bem que a Isa falou mesmo, a fotografia, todas as cores. E eu fiquei encantada com os closes deles, assim. Tem até uma sequência que a Thérèse tá costurando, arrumando as coisas da casa, que me lembra muito um dos primeiros filmes feitos no Brasil por mulher, que é o Ébrio, né, da Gilda de Abreu, que tem uma cena de noivado só contada com mãos. As mãos vão pegando nos objetos e isso vai contando a história. E nesse filme tem uma cena muito assim, né, um filme que foi feito bem depois do da Gilda de Abreu, né, tipo, da Gilda é de 45, da Agnès, claro, eu não sei se foi uma inspiração, acho difícil, mas é uma cena famosa essa da Gilda de Abreu. E os closes nos corpos também, né, nos olhares, assim, eu fiquei encantada com a fotografia desse filme, com detalhes, assim, tipo, a Thérèse repetiu o vestido dos girassóis, sabe? É tudo muito bonito, mas essa questão do olhar masculino e da substituição ser tão tranquila, ser tão... não tem nenhum processo de culpa ou de tristeza da parte dele, e isso é uma coisa que me incomodou muito no filme, assim. De como que foi de boa, sabe? Como que ficou como uma felicidade mesmo. E simples assim, sabe? Isso foi bem perturbador pra mim, a substituição da mulher, né? Mas gostei muito. Fiquei encantada. Eu costumo falar que a Agnes, pra mim, ela é a Helena Ferrante do cinema. Até quando eu não gosto, eu dou 5 estrelas, porque eu sei que depois de um tempo vai fazer sentido e eu vou entender esse filme de outra forma e vou gostar mais. Eu vi o filme, eu confesso, eu vi num dia muito cansada, depois de trabalhar e tal, e eu fiquei, nossa, o ritmo desse filme não tá muito legal, né? Aí depois que terminou o filme, assim, eu já tava me preparando pra dormir, eu comecei a pensar, e aí eu tive a mesma sensação que a Isabel, eu lembrei muito da Chantal Akerman, esse padrão, né, daquela coisa da vida perfeita, e como isso rui, e como é reconstruído de uma forma muito rápida. E eu comecei a pensar, nossa, para homem é muito fácil, né, tipo, reconstruir a vida e tá tudo certo, e se fosse ao contrário, a abordagem seria diferente, né. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas a Agnes fez um filme assim, né, eu fiquei pensando, nossa, é uma crítica, né, e aquele monte de brisa que você tem antes de dormir, né. E o resultado, assim, eu gostei muito do filme, é lindo visualmente, claro,
esse cara é irritante, assim, é aquela parte que ele... spoilers, né, gente? Eu acho que eu espero que as pessoas tenham visto os filmes antes de escutar a gente, né? Mas a hora que ele vai contar pra ela que ele tem um relacionamento e, tipo, um outro relacionamento com outra mulher, e ele fala, não, mas fica de boa, eu gosto das duas e vai dar tudo certo. Não tem esse questionamento do que você acha, o que você sente. Você quer também ter outro relacionamento? Porque isso não é cabível, né? Ela tem que costurar e cuidar dos filhos e ficar de boa, né? E aí minha cabeça começou a ferver nessas questões todas e resultado, eu amei o filme. E é engraçado que pra ele é como se ele não esperasse que ela não fosse gostar da ideia, né? Era tão natural essa situação que ele estava apresentando, né? É verdade. Exatamente. Não, então, assim, falando um pouco sobre a questão dos detalhes que a Esther falou e também lembrando isso que a Michelle falou, que eu acho que toda essa questão crítica, né, em relação à postura masculina na relação, acho que ela está muito dentro dos diálogos e também da forma como ela escolhe determinados detalhes de planos, né? Então, assim, aqueles diálogos que ele frisa muito a comparação das duas mulheres, a mulher com quem ele é casado, como se fosse essa planta dócil, né? E vivaz, e a amante é um animal com liberdade, né? Então ele faz essas comparações assim, que são bem ridículas, e eu acho que o tom crítico está muito nessas falas dele, e também numa outra associação, quando ele vai explicar para a mulher casada que está tendo um caso com uma outra mulher, que diz que é como se fosse encontrar uma maçã num outro terreno, né? Então tem esse elemento simbólico da maçã, que é um elemento bíblico associado a Eva, que tem essa relação com o pecado. Então, assim, tem algumas imagens a partir de palavras que são muito fortes, e eu acho que o filme acaba não se tornando apenas expositivo de um problema, né, de uma relação entre homem e mulher, né? Eu acho que ele tem um tom crítico muito forte, e até na forma de composição mesmo do filme. Ele é praticamente um filme solar, né? Acho que a fotografia tem muito sol, tem girassol, mas ao mesmo tempo ele constrói uma outra camada com uma trilha musical que é do Mozart, que ele fez só com sopro, né, com clarinete, mas o Mozart fez essa trilha propositalmente, essa música, né, propositalmente para ser incômoda, né, é uma alegria incômoda na época que ele construiu essa composição. E a Varda, ela se apropria dessa música do Mozart para colocar como se fosse um tema do filme inteiro, para mostrar que essa felicidade, que é uma felicidade aparente, ela acaba sendo incômoda ao longo do filme, e isso vai se desvelando, assim, que tipo de relação ele tem com essas mulheres, que é bastante incômoda. Exatamente, eu estava pensando sobre isso, assim, como que esse belo, né, do filme, porque é um filme muito bonito, são cores muito vivas, assim, é como se na forma trouxesse esse ideal de felicidade colorido, né, uma coisa floral, esse lugar idílico, como a Isa falou, e na verdade isso está escondendo o que de fato é aquelas mulheres ali, né. Para mim ficou muito um tom irônico, assim. Durante o filme todo, eu tava sentindo como se fosse uma ironia da Varda se manifestando, sabe? Através dessa forma, né, de algo associado à felicidade, mas que nessas camadas a gente percebe o quanto que é uma felicidade somente para o homem, né? Somente para o privilegiado ali, no caso, que seria esse homem que é incrível como te dá raiva, porque para ele é tudo muito simples, até na maneira como ele resolve, assim, que de repente ele tem que cuidar, né, das crianças, e aí ele consegue unir o útil ao agradável, entre aspas, assim. Então isso eu acho que é inclusive uma visão, né, uma coisa que a gente pega, assim, apreende do filme,
Muito porque a gente está percebendo mesmo como que tá fácil para ele, como que as coisas parecem tão fluidas para ele, e na verdade não é. Para as mulheres não está sendo assim. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme também é que a Vardar, ela coloca essas duas mulheres não como antagonistas, né? Cada uma tem a sua subjetividade, cada uma tem o seu figurino com as suas cores próprias, e ela não coloca nenhum tipo de julgamento nem em uma nem em outra, né? O que a gente pode perceber em alguns filmes que abordam esse tipo de situação, né, de relacionamento extraconjugal, às vezes colocando a culpa nessa amante, às vezes colocando também a culpa na mulher que, tá estressada, enfim, colocando a culpa em alguém. E ela não faz isso. Ela deixa claro pra gente perceber a situação como vai se desenhando, assim. Muito focada nesse privilégio masculino, de liberdade, que é sempre maior pra ele, né? Sim. É muito incômodo assistir a forma que realmente que ele consegue circular por esses dois ambientes onde ele está, né? E realmente não tem peso nenhum para ele. Aí, como a Camila falou, essa questão da comparação que ele faz entre as duas, a própria questão da montagem que a Vardar faz, meio que comparando os dois relacionamentos da mesma forma como ele também faz, né? Isso dá um destaque, porque, por exemplo, a esposa dele trabalha para fora, né? Assim, trabalha em casa, mas trabalha como costureira. E ainda cuida de casa, né? Então, quando ele chega em casa, ele tá lá todo felizão, conversando com ela ainda tem que fazer a comida, servir o jantar, aquela coisa toda. E ela faz uma montagem colocando a rotina doméstica dela, né? Ela sovando a massa de pão, ela cortando roupa, ela costurando, ela passando roupa de criança, depois ela cozinhando, todos os afazeres que recaem sobre ela, né? E mais pra frente, quando ele já tá apaixonado pela Emily, ela faz também uma montagem onde ela mostra o relacionamento entre os dois e a relação de intimidade entre os corpos. Então, ela faz vários cortes que são quase como fotografias mesmo do contato entre os corpos dos dois, assim. E é muito contrastante, né? Essa relação entre ele achar que a esposa dele é uma planta, praticamente dizendo que ela tá domesticada, né? E a Emily, que seria esse animal livre, mas porque justamente a esposa está presa a essa domesticidade que a Emily ainda não está, né? E que, obviamente, a gente vê pelo desfecho, ela rapidamente vai ser envolvida por isso também, né? Sim, é bem isso mesmo. Eu achei perfeita a expressão que a Camila utilizou da música do Mozart, né? Dessa alegria incômoda, que é bem isso mesmo na trilha, mas eu não sinto tanto um tom de crítica nesse filme, assim, eu sinto mais como se fosse uma aceitação de como as coisas são, sabe? Não criticando o filme da Vardar, talvez pela época que ele foi feito e a gente tá enxergando isso tudo hoje, mas eu sinto um pouco, tipo, passando a mão na cabeça dele, assim. Tipo, isso é ser feliz e vamos ser felizes e é assim que a vida é, sabe? Eu não sei, eu sinto um pouco assim. Pra mim não estraga em nada a experiência do filme, mas ele me incomoda nesse sentido, assim, tipo eu acho que não vilaniza ele quanto deveria. Mas eu vejo uma naturalidade, né? Tipo, tem corpos nus mostrados ali de uma forma não sensual e só deixa esse gostinho, né? Esse osso de galinha preso na garganta. Então, mas eu acho que a crítica tá muito na estética, Estê. Eu acho que a questão é como ela mostra isso de uma maneira muito idealizada. E é tão perfeito que a gente sabe que essa perfeição é irreal e não existe de verdade, sabe? Então, a forma como ela retrata isso como se fosse a família perfeita de comercial de margarina, a gente aí já tem uma noção que aquilo não é de verdade, sabe? Tanto a estética quanto a rápida substituição da figura materna, né? Exatamente, eu concordo com a Isabel nesse aspecto, porque eu acredito que o final ele é o oposto do início, né? Se no início ele é um filme muito solar, é um filme de primavera, né? Ele mostra, o filme apresenta uma felicidade que aos poucos vai sendo desconstruída. No final você vai ver a Emily numa mesma rotina que a Therese tinha,
mas é uma outra fotografia ali, já é um clima de outono, né? Que não é a mesma coisa que uma estação de primavera, né? O outono é algo mais assim, contido. Então, assim, dá a entender, é muito sutil isso, a partir dos elementos mesmos visuais que ela compõe o filme, mas eu acredito que o filme ele não é só expositivo de um problema, ele expõe o problema, mas eu acho que ele acaba dando um desfecho triste para a situação dos dois, né? Acho que não é só uma questão dele, assim, acho que ele busca essa felicidade apenas com a Emily ali, mas eu acho que fica muito claro que vai ser uma relação que vai repetir esse mesmo modelo e que vai ter esse desfecho que não é nada feliz, né? Que é angustiante. Pois é, em relação a isso que a Camila falou sobre o tom outonal que tem no desfecho, né, e o quão solar é a abertura, né, e a Varda, ela indica isso pelas cores, né, porque realmente a cena da abertura, ela tá com o vestido amarelo, eles estão com os girassóis, até a anágua do vestido dela é amarelo, né, e depois ela tá trabalhando com as cores primárias, a gente vê, assim, na casa deles, coisas azuis pontuadas, então tem paredes azuis, roupão azul, a camisola dela com estampa azul, e aí alguns elementos em vermelho. Então ela está trabalhando com essas cores primárias. Em um determinado momento, a gente percebe que a casa da Emily, ela é em tons de lilás. Então ela não se encaixa nesse padrão de vida familiar que ele tem na casa que ele mantém com a esposa. Ela funciona como um elemento à parte, embora o lilás seja o azul com vermelho, né? Só que quando ocorre o desfecho, a cena final, que é um espelho da cena inicial, onde tem novamente o casal com os 2 filhos, ao invés de todos estarem predominantemente de amarelo, todos estão predominantemente de azul. Ou seja, ao invés de ser essa coisa solar, quente, é uma coisa fria já, é uma coisa invernal. Então, é justamente essa ideia de, não só pela fotografia, mas pelo uso dos elementos em tela, de indicar um espelhamento, mas é um espelhamento frio, sabe? Muito bom. Eu tenho vontade de rever já. Acabei de ver, já quero rever. É muito na forma, né? Essa ironia tá muito na forma mesmo. E tem umas incursões, assim, nos diálogos, como a Camila falou, ou nas próprias situações, por exemplo, começar eles lá naquele parque, comemorando o Dia dos Pais, já por si só, já traz uma carga. Ao final do filme, você já faz essa conexão, sabe? Que ironia, né? Estarem comemorando o Dia dos Pais naquele momento. Tem também essa questão da circularidade, né? Porque da mesma forma como começa, termina, e aí te dá aquela sensação de que um pouco tempo ali depois, esse homem pode voltar a procurar uma outra mulher novamente, sabe? Apesar dele, né, durante o filme dizer que não estava procurando por isso. Total. Mas dá essa sensação de que aquilo vai se repetir até nisso, assim, até nessa terceira mulher surgindo novamente. E aí eu sinto isso, assim, são as sutilezas para trabalhar algo que é bem, bem profundo mesmo e que é marcante, né? E uma coisa também que eu acho que dá para tirar desse filme também é uma crítica à essa própria moral também monogâmica, né? Porque tem essa questão feminina, mas eu também sinto que ela tá falando um pouco sobre isso, assim, sobre essa moral monogâmica em que a sociedade se estabeleceu e que, de repente, é algo, assim, completamente... né, as pessoas vivem de máscaras, assim. Eu acho que ela não precisa colocar isso tudo muito exposto, não só nos diálogos, né, mas na forma como ela enquadra a cena, fica muito explícito, assim, a relação de poder que existe entre o homem e a mulher, né, ali, naquela cena em que você vê a Thérèse alimentando os filhos. Ela está na sala de jantar alimentando os filhos e você vê que tem um enquadramento assim para uma abertura de uma porta, e do outro lado você vê o marido, François, fazendo a barba.
Então, assim, existe uma divisão dentro da própria casa. O próprio uso da cor interna também, que é azul, né, que contrasta muito com o ambiente externo, que é solar, e o azul já é mais melancólico. Então, assim, ela vai construindo aos poucos com todos esses elementos cênicos e vai construindo a crítica dentro disso, sem ser muito explícita. É bem sutil mesmo, assim, eu gostei da visão de vocês, eu vou reparar melhor na revisão. E tem outros detalhes também, no momento que ele tá se apaixonando por ela, assim, que eles vão tomar um café ali, a Varda faz uns closes numas plaquinhas, que eu achei sensacional, né? Ele tá com ela, ainda não ficaram ainda, então tem uma plaquinha escrito A Tentação, outra Mistério. Acho sensacional. Aquele outdoor escrito, né, o Jaime, né, tipo de GTM na placa, e tem momentos que não só as cores dos vestidos, de tudo, que a tela mesmo ela fica toda colorida, né? Em transições, os fade-outs de cor mesmo, tipo, tem hora que fica tudo vermelho, outra fica tudo azul. E achei interessante também, por ela ser costureira, ela tava fazendo um vestido de noivo para outra mulher, né? Eu acho isso simbólico também. É como se fosse um indício também do que tá acontecendo, sabe? Tipo, que vai chegar a acontecer. E é sensacional, assim, de todos os frames. É um filme muito fascinante. E vocês repararam como que a noiva, ela, né, a mulher vestida de noiva, ela provoca um fascínio. Isso eu achei eu sempre acho isso curioso, porque assim, quando eu me vesti de noiva, foi uma coisa, carrega um peso simbólico, sabe? Muito grande, assim, é um negócio que você veste e, sei lá, sente mesmo. E eu me lembro muito que, assim, na nossa festa de casamento, vinham crianças e me chamavam, ei noiva, além de ter aquela questão ali, né, de você ser a mais aguardada da cerimônia, que todo mundo tá aguardando para entrar, enfim, as crianças também têm um certo fascínio por essa, sabe, por essa coisa, assim, e isso ela coloca no filme, eu nunca tinha visto em filme, assim, eu achei bacana, porque inclusive eu percebi uma coisa que ficou me incomodando, como que a filha dela a toda hora solicitada, né? Jesus, 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 a todo momento, assim, você escuta o nome da filha dela, Jesus, Jesus, pelo pai, pela mãe, pelo tio, enfim. E o do menino, não. O do menino, não sei, me pareceu que, assim, ela já tá desde criança, sabe? Carregando mais responsabilidades. O que vocês acharam disso? Nossa, muito bem observado o comentário, realmente. É bem por aí mesmo. E isso também que você falou da monogamia, né? Tipo, monogamia, tô falando certo? Nem sei, essa palavra é tão difícil. É uma palavra difícil mesmo. Monogamia. Aliás, nem sei falar estranho, não é mas só uma palavra difícil, não. Não, exatamente, é uma coisa tão difícil que eu nem sei se eu tô falando certo. Então, monogamia, é isso? É complicado. E o filme questiona isso, né? Porque, assim, eu acredito que a gente possa gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que até o filme passando a mão na cabeça dele, talvez por isso. Eu acho que ele ainda amava a mulher dele. Não queria... O que é complicado é a sacanagem, né? De manter duas relações assim e tudo mais. Mas é infinito, né? Essa questão do casamento e de tudo que você não pode viver estando casado e do que você não quer perder também. Então é um filme excelente pra gente pensar sobre tudo isso. Sobre essa questão do casamento e da monogamia. E tem aquela cena que a noiva e o noivo e todo mundo sai junto pra tirar foto. E aí esse grupinho vai andando assim pela rua, sabe? Aquilo ficou de um jeito ridículo, assim, você olhava para aquele grupinho parando para tirar foto, e aí depois andava mais um pouquinho e para tirar foto. Aquilo eu falei, cara, ridículo, assim. De certa forma ela tá questionando também esse casamento, assim, né, monogâmico, essa instituição. Uhum. São os ritos que escondem a realidade que vai vir depois, né? Mas assim, eu não acho que ela passa a mão na cabeça dele. Eu acho que a crítica também reside não só nesses aspectos que a gente já comentou,
mas também no fato do quão pouco ele está interessado no próprio sentimento delas e no próprio conforto delas em relação a tudo que ele está apresentando. É só ver o sorriso que ele tem estampado no rosto o tempo inteiro, o quão confortável e feliz e satisfeito ele está com tudo que está acontecendo e o quão pouco ele se interessa com o fato de se isso vai agradar elas ou não, né? Uhum. Eu sempre fico pensando no seguinte, por que então que, né, veio com aquela proposta, né, ele, nossa, assim, todo cheio de melindres para conseguir falar com ela e tal, para, né, colocar a proposta aberta, por que então não propor, olha, você também, vamos fazer então um casamento aberto, sabe? Porque a questão aqui é que eu agora não acredito mais em monogamia, acho que a liberdade de sentimentos é mais importante para uma relação. Então, vamos repensar essa relação. Isso que é o certo, né? Tipo, se tá em dúvida, eu acho que a sinceridade vem daí. Se realmente é algo, assim, se é um sentimento sincero, assim, eu realmente me apaixonei por outro, então vamos conversar sobre isso. Enfim, se é uma coisa madura e não só baseada nesse machismo, numa dinâmica de poder, tem a ver com isso, abrir também para que a mulher traga a sua proposta, né, para a relação, assim, ali claramente ele não estava afim de ter isso dela, ele só queria que ela aceitasse. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário, assim, para fechar a minha fala. Essa questão de relacionamento aberto para homem heterossexual é muito complicado, né? Porque muitos, né, já traem suas companheiras até os dias de hoje, 2018 tá aí. Só que, tá bom, aí tem as condições para ela abrir o relacionamento para ela. Quantos homens vão aceitar isso e achar super de boa? Ela, tipo, ele vai cuidar dos filhos para ela sair com outro cara? Jamais, né? Isso pensando no filme, naquela época. Hoje continua sendo uma situação ridícula e super diferente e difícil de abordar, né? Imagina na época, né? Mas eu concordo plenamente com o que a Raquel falou. Não está certo, não está bom, vamos mudar a situação, né? Só que é muito, muito complicado. Sim, para da época, realmente. E é claro que a proposta não vem da parte dele, porque o que ele tá pensando é na própria comodidade dele, né? É isso que a Mi falou, de ele cuidar dos filhos para ela poder encontrar com outro homem. O que a gente vê no desfecho é já o contrário disso, né? Que a gente já mencionou a questão das cores, mas tem a questão do diálogo, né? Que ele lá tá todo feliz andando com a nova esposa e os filhos e tal, e ele diz, vou te deixar cuidando deles, vou passear. É isso, sabe? Sim. No final das contas, ter uma mulher ao seu lado implica em um conforto extra na sua vida e toda uma liberdade que ele desfruta e as suas companheiras não. Não, é exatamente isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar, acho que vocês já falaram tudo. Então, o segundo filme que a gente vai falar hoje no programa vai ser Os Catadores e Eu, que é um documentário de 2000 em que a Varda aborda a questão da coleta de comidas após a colheita por camponeses, que é um hábito que é presente ainda hoje na Europa. O título Os Catadores, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei que se referia a catadores de lixo, então eu acho que a tradução talvez não abarca muito bem o sentido que a gente tem da palavra assim aqui no contexto brasileiro. E partindo desse preceito da coleta de alimentos, né, ela desdobra para as pessoas que coletam em meios urbanos, as que coletam além de comida, roupas, outros objetos, e também ela discute as questões que são relacionadas à tradição, à necessidade, à luta contra o sistema econômico e outras razões, né, que levam as pessoas a coletarem. O filme ele venceu o prêmio de melhor filme no Sindicato de Críticos de Cinema na França, e melhor documentário no European Film Awards, e mais de 14 prêmios ao redor do globo, e virou um fenômeno na França, né? Inclusive, junto com ele, nos extras, tem Os Catadores e Eu, 2 anos depois, que é um outro documentáriozinho de 1 hora de duração, em que a Varda reencontra algumas pessoas desse primeiro filme e analisa todo o impacto cultural que foi esse filme na França. E assim, só a Varda, né? Para um documentário, sei lá, cult,
francês virar um fenômeno mundial, né? Eu, assim como a Isabel, tive a impressão também de que se referia a catadores de lixo. Não sei se é porque a questão de catadores de alimentos, de outras coisas no Brasil, não são tão difundidas quanto parece ser, pelo menos não no meu conhecimento, né? Então eu achei que era um tema. E aí, quando começou o filme daquelas pessoas recolhendo alimentos e tal, eu falei, putz, isso aqui vai por outro lado, né? E como todo documentário da Agnes, eu amei de paixão o jeito como ela aborda, como ela se conecta com aquelas pessoas. Eu gosto muito que parece que ela vai se abrindo também, né? De uma forma, né? Ela vai se abrindo junto com aqueles personagens. Não são personagens, são pessoas da vida real que se tornam personagens e ela entra nessa. Enfim, eu tô muito confusa, mas é que, diferente de vocês, eu não consigo analisar friamente, tecnicamente, as coisas dela, porque eu sou só amores, né? Eu fico só elogiando essa pessoa. Como eu disse, né? Realmente gostei muito desse documentário, eu achei extremamente sensível, extremamente bonito. E eu também não sei se existe uma forma técnica de fazer um documentário, se ela segue isso, se ela não segue. Inclusive, só puxar um assunto, eu fiz nesse fim de semana um curso sobre mulher do cinema brasileiro, a mulher no cinema brasileiro, e eu vi uma entrevista, um pedaço de uma entrevista com a Gilda de Abreu, já senhorinha, né? E ela falava que ela não sabe nada de técnica de cinema, que tudo que ela fez foi no feeling, assim, né? Tipo, eu vou fazer como eu acho que é, e deu muito certo. E eu tenho essa sensação com a Agnes, né? Porque parece que ela não segue nenhum script. Ela vai fazendo o que parece que ela acha que é certo, e pra mim é completamente certo. Afinal, a mulher fez um documentário sobre a gata dela, e eu acho uma das melhores coisas já feitas no audiovisual na história, né? Enfim, eu vou deixar vocês falarem, senão eu vou ficar aqui elogiando a Agnes eternamente. É um documentário bem interessante. Ela já começa se posicionando ali que na antiguidade, como é que era essa questão dos coletores, né, que é uma expressão boa e que Isabel utilizou para substituir catadores, né, que aqui a gente tem uma outra referência do que seria isso, que antigamente eram as mulheres que eram representadas fazendo esse papel ali, né, de recolher e tudo mais. E aí tem essa expressão, não sei se é a legenda de Portugal, do respigador também, né? Muitos nomes, muitas nomenclaturas. Ela se coloca nessa posição também, em alguns momentos. E questões da Vardar são trazidas aqui, que eu acho incrível. No meio de tudo ela conversa, meus cabelos, minhas mãos estão enrugadas, né? Eu tô ficando velhinha. É tão bonitinha, meu Deus. E compartilhando uma situação que aconteceu comigo esses dias também, eu estava conversando com um amigo meu que ele é cozinheiro, e ele comentou do quanto de alimentos que são desperdiçados em restaurantes, assim, principalmente restaurantes tipo classe A, de elite, muita coisa jogada fora, sabe? E aí a gente vê essas questões sociais e tal, das pessoas que precisam disso, dá vontade de fazer alguma coisa em relação a isso. Eu falei, não, você tem que ser chefe, você tem que fazer seu restaurante lá do B e aproveitar tudo, sabe? Porque é muito frustrante. Como que acontece isso? Quanto é desperdiçado? Né? Aí tem os momentos que eles mostram lá os vinhos de respiga, né? Que são vinhos de mesa baratos, com as uvas lá nos lugares mais remotos. E nesse mini documentário, que a Isa comentou, que 2 anos depois, tem um cara que coleciona botões, que eu achei fantástico, eu também coleciono, assim, que a Agnes até dá um botão da blusa dela pra ele, coisa mais fofinha. E a programação visual desse segundo filme são os brotinhos, assim, tipo, nos vegetais, assim, então, fantástico. Muito interessante. Eu quero ver esse documentário dos gatos. Vai ser uma coisa meio Maya Deren de novo, né? O Maya Deren também tem um documentário de gatos, que é ótimo. Então, uma coisa que eu acho muito bacana desse documentário é que, como a Estê mencionou, ele traz muitos dados, né? Então, por exemplo, se o teu amigo mencionou que em restaurantes o desperdício de comida é muito grande, né? Mas isso já é o ponto final da cadeia, né? E aí o próprio documentário diz que, por exemplo, 25% das batatas colhidas na Europa são descartadas, porque elas não têm o formato ideal para serem comercializadas. E, tipo, isso é muito absurdo. E isso não é só com batatas. Isso é com tudo que é produzido de comida, né? Mas, assim, por mais que ele seja um documentário que tem dados interessantíssimos, e a gente pode discutir vários aspectos aí depois também, o que eu acho bacana é 2 coisas que a gente já tinha mencionado na abertura,
que a Camila falou, né, a questão dos encontros dela com as pessoas, né? A forma como ela interage, e dessa interação ela sempre tira algo, e ela sempre parece que tá trabalhando quase que numa espécie de poesia, assim, não sei, ela é uma pessoa muito artística, mas de um jeito não clichê, assim, ela interage de uma forma muito bonita com as pessoas. E a segunda é a vontade dela de estar sempre vivendo aqueles momentos, né? Então, assim, esse documentário foi lançado no ano 2000. Era o começo das câmeras digitais de mão, né? E aí a vontade dela de experimentar com essa nova tecnologia, ela que está ali trabalhando desde a década de 50 com o cinema, finalmente podendo segurar uma câmera com uma mão para filmar a outra mão, de tão pequena e leve que é essa câmera. E ela faz isso e ela coloca no meio do filme, mesmo sendo um filme sobre catadores. Então, assim, ela mistura, né, os dados, as pessoas, os encontros e a própria experimentação visual e artística dela. E pra mim é isso que funciona tanto, o que torna os filmes dela tão característicos e tão próprios dela mesma. Eu fiquei muito encantada assistindo esse filme. Eu terminei o filme e eu fiquei chorando. Sério, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque eu acho que não é só esse cinema de encontros que eu falei, né, que eu acho que é algo muito presente nos documentários da Varda, mas ela toca numa questão social, né, quando ela vai falar disso, né, de apanhar os restos, coletar, ela está falando dessas duas dimensões sociais, tanto no espaço rural, né, que os camponeses eles faziam isso quando não tinha nada na guerra, né, que eles faziam isso para sobreviver, quanto no espaço urbano, que os mendigos fazem isso, as pessoas que também coletam coisas, colecionam coisas que são da rua ou aproveitam isso para fazer arte. Eu acho que é um documentário que acaba sendo muito amplo, discute essa questão do desperdício, que vocês falaram, e eu acho que ele é muito bonito, muito tocante por esses dois aspectos, não só pelo lado humano, mas pelo lado social. E também acho legal quando ela trata a questão do ponto de vista jurídico, né? Quando ela traz aqueles dois nomes do direito, né? Aquelas duas pessoas especializadas no direito para entender que a lei do Código Penal permite, né, que as pessoas possam coletar, né, os frutos depois da colheita, né, e muitas pessoas não sabem disso na França, né, não sabem dos seus próprios direitos, né, e elas acabam sendo excluídas, né, acabam ficando à margem. Aquele personagem que está no trailer, que vive no trailer, me lembrou muito a própria personagem da Mona, né, que está no filme Os Renegados, né, o Sem Teto Nem Lei, porque ele optou também por ficar à margem, ele era caminhoneiro, e depois não conseguiu se adequar socialmente, e aí vive das coisas que ele coleta no lixo. Então tem personagens que são extremamente interessantes, que eles acrescentam uma outra dimensão para além do humano, sabe? Então tem uma discussão de crítica profunda social, e isso me deixou muito emocionada. Não, concordo demais, Camila. Essa questão social fortíssima, assim. E o que me chamou a atenção também foi a própria hierarquia linguística, não sei se existe isso, mas assim, esse significado do que seria o coletar com estigma ligado à palavra mesmo. Por exemplo, se é um catador de lixo, né, se é um respigador, eu olhei aqui no dicionário, existe respigar em português brasileiro mesmo, que é apanhar no campo as espigas que ali ficaram após a colheita. Então, assim, é visto como algo ruim, né, como algo vergonhoso. Mas se tem aquele chefe, que é um chefe, inclusive, diferenciado, né? Um chefe consciente, assim. Uhum. Ele é chamado de recoletor, né? Não é chamado de respigador ou de catador. Ele é um recoletor, apesar de ele fazer praticamente a mesma coisa, né? Só que como ele é um chefe, ele está em um estado social diferente, aí tudo bem, aí não tem problema, né? E aí eu gostei disso, porque ela também aborda essa questão da arte, né? Tem aquele cara, aquele velhinho que faz uma torre com objetos que ele coleta. Aliás, faz não só uma torre, né? Aquilo é um monumento, assim, enorme. E aí, um outro artista que também faz
praticamente a mesma coisa, o Louis Pon, só que, né, mais reconhecido e tudo mais, porque inclusive ele trabalha de forma diferente, mas assim, a premissa é a mesma, é recuperar esses objetos jogados fora para transformar em arte. Só que um é reconhecido, né? Um tá no museu, e o outro não, o outro tá na rua. E não é reconhecido nem pela mulher, porque a mulher não, né, fala assim, quando a Varda pergunta, poxa, mas ele é um artista. E aí ela olha pra Varda e fala, mas existem melhores, assim, talvez porque tá muito ligada a essa concepção de que a arte é aquilo que tá no museu. Sendo que na rua tem tanta arte também, tem tanta artista também. Então, eu gosto disso, de pensar os lugares das palavras, os lugares do que é considerado arte, do que é considerado chique, do que é considerado ruim. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito também de como ela buscou, nas pinturas, né, na própria arte em si, um resgate histórico também, né? Ela pegou a partir da arte, não só como algo para ser admirado, como algo para inspirar, mas também para trazer esse resgate histórico do que seria esse respigar e, a partir disso, pensar no hoje, nos problemas que a gente vive hoje. É maravilhoso, gente. Eu fiquei, assim, encantadíssima. Realmente esse filme ele emociona e eu gostaria que, além da sequência que vem nos extras, ele tivesse mais uma sequência para cada assunto que é abordado nele, porque renderia ainda outros e outros documentários, né? E esse uso dela da arte, eu acho legal que ela também traz a arte contemporânea e na própria trilha sonora a questão do rap, né? Então, em um determinado momento, ela está mencionando a questão do ato de se curvar para recolher aquelas espigas e frutas e o que mais tiver caído no chão da colheita. E aí a letra do rap que está sendo usado como trilha diz: se curvar não é esmolar, né? E claro, aí a gente pode entrar nessa discussão se esmolar seria algo negativo também, mas essa questão do estigma, né? E como a coleta é realmente algo que está dentro dessas tradições, está dentro de uma legalidade, como a Camila mencionou, e está dentro de hábitos culturais, porque uma coisa que ela mostra também é que nem todos esses coletores o fazem por necessidades financeiras propriamente dita, né? Alguns são por tradição, e aí ela mostra não só as pessoas camponesas, como os ciganos também, né? E alguns são por posicionamento político, e aí ela mostra uns jovenzinhos na cidade que se recusam a participar de um determinado sistema econômico, né? E a partir disso vivem do que é a sobra desse sistema econômico, né? Inclusive, uma coisa que eu ouvia falar há muito tempo atrás, tipo uns 10 anos atrás, eu ouvia muito em discussões assim pela internet sobre alimentação e economia, e que hoje em dia eu acho que é um termo que meio que sumiu, que eram os frigans, que eu não sei se vocês já viram isso, mas na época se falava muito que era uma versão urbana dessa coleta, que são as pessoas que vivem de coletar exclusivamente as comidas de lixeiras e comidas que são descartadas, e só isso, tipo, não compram os seus alimentos, né? Ou assim, de coletar de final de feira a xepa, né? Quando já está sendo descartado mesmo. E eu não sei o que aconteceu com essa terminologia, se hoje em dia se usa outro nome, mas eu lembro que era uma questão muito discutida uns 10 anos atrás e eu acho que sumiu um pouco do mapa. É o caso do François, né, que é o personagem que aparece no filme, que ele tem emprego, né, ele não necessita recolher as coisas do lixo por necessidade, mas ele faz isso porque ele é contra esse sistema que é consumista em excesso, né? Então ele se aproveita das coisas que estão ali no lixo para não desperdiçar, e ele faz isso por uma política, né? Por uma questão ética. E esse é um dos personagens mais interessantes do filme. Ele usa umas botas bem largas, inclusive nesse bônus, né? Que é esse documentário de 1 hora,
que é um filme que foi feito 2 anos depois, a Varda se reencontra com ele e teve uma briga com os vizinhos do prédio, porque ele estava trazendo esses materiais de lixo e acumulando na escada do prédio, e ele foi parar numa clínica psiquiátrica, né? E aí tiraram as botas dele. Então, assim, e aí ele passou aí para vários programas falando um pouco, né, dessa defesa dele contra esse sistema consumista, e também tem outros personagens que ela se reencontra, né, 2 anos depois, e todas as pessoas que mandaram cartas para ela, né, tem inclusive alguns personagens que ela vai atrás de pessoas que mandaram, né, cartas para ela por causa do sucesso que o filme fez, né, o filme foi bastante premiado. Então tem essa discussão mesmo de como ela vai voltar a reencontrar esses personagens que fizeram parte desse filme e como a vida deles mudou a partir do filme que ela fez. E uma coisa engraçada desse reencontro dela com ele é que ele critica o documentário, né? Ele diz que assistiu, não ficou impressionado com a quantidade de vezes em que ela mesma aparece em cena, porque ela deveria mostrar apenas as pessoas que vivem da coleta, e ela não é uma dessas pessoas, né? E ela não está nem coletando quando ela se filma, né? Então essa questão que a gente acha interessante de ver como ela mistura esses elementos no documentário, ele achou como talvez um sequestro da temática, ou talvez até uma despolitização, sendo que no argumento dela, ela também é uma catadora, né? Porque ela vive de coletar imagens. Isso aí é o outro personagem, né? Que é o Alan, que é o biólogo que dá aula à noite. Ele tem um aspecto, tem uma visão bem crítica do documentário, e depois aparece uma senhorinha e fala, não, mas isso é legal quando ela aparece. Na verdade, ela aparece muito pouco, né? Defendendo a Varda, assim. Mas é curioso isso, ela também ter dado essa oportunidade para esse personagem que faz parte do filme ter a sua visão crítica em relação ao olhar dela como cineasta, né? Eu acho muito generoso isso, da verdade, ter deixado isso no filme. Demais, é isso que eu fico pensando mesmo, assim, que o fato de ela, mesmo assim, enquanto ela tá filmando, ele criticando, ela reage muito bem. É assim, é o direito de voz dele, é o direito de expressão dele, então ela não se sente ofendida pelo fato de ele considerar que o documentário dela deveria ter sido feito de outra maneira. Ah, bacana mesmo, ela dá esse espaço, é muito importante, sim. Agora, defendendo, assim, apesar de que a gente já defendeu, só que eu queria colocar uma outra questão disso dela estar presente, porque tem a ver, para mim, também tem a ver com envelhecimento, porque envelhecimento também sofre de um estigma de descartável, né, gente? As pessoas, quando ficam mais velhas, a sociedade ainda as vê como descartável, infelizmente, assim. Eu acho que se conecta também por isso, não só porque ela coleta imagens, mas também porque nesse processo de envelhecimento tem esse questionamento também, como que a sociedade descarta as pessoas, a sociedade ocidental, né? Porque no oriental é diferente. E eu acho muito bonito e muito poético essa autorreflexão que ela faz sobre as limitações, a diferença que ela sente no próprio corpo, e ao mesmo tempo eu acho que isso só é possível porque ela está incluída nessa discussão do que é descartável, né? Do que é jogado fora. Excelente. E eu queria comentar que eu acho muito legal como que ela também faz, ela tem umas coisas lúdicas, né? Aquela parte dos caminhões, porque quando eu viajo eu também sempre reparo isso. E eu sempre enxerguei essas ultrapassagens, uma coisa meio, sei lá, ultrapassagem para mim, estrada é uma coisa muito intensa, assim. Eu sempre acho que eu tô num filme, que eu tô numa coisa diferente da realidade. Eu acho muito doido. E quando ela faz aquela coloca a mão, assim, tentando segurar, e ao mesmo tempo ela fala que para ela parece um jogo de criança, né? Eu achei sensacional isso, porque realmente quando a gente tá nessas estradas e tem esses caminhões que carregam tantas coisas, e aí você sabe, parece que você tá numa outra dimensão. Eu gosto dessa parte lúdica. Bom, e já que a gente tá falando da Varda catadora de imagens e de pessoas, né, muito adequado a gente mencionar
o último documentário que ela lançou agora, que é o Visages Villages, co-dirigido pelo fotógrafo JR. E se as praias de Agnès parecia como que um resumo e um fechamento da obra dela em 2008, esse Visages Villages em 2017, quase uma década depois, de novo parece que ela tá assim resumindo a forma de trabalhar dela, né? E o documentário mostra os dois viajando pelo interior da França, conhecendo pessoas e registrando eles em grandes painéis de fotografia, que é a técnica do JR, né? Mas, mais do que isso, é um retrato da amizade entre os dois e da maneira como a Varda enxerga a relação entre arte, vida e gente. O filme ele foi indicado ao Oscar de melhor documentário, tornando a Varda a pessoa mais velha a ser indicada, né, com 89 anos. E uma das maiores injustiças possíveis, que foi não levar o prêmio de melhor documentário, né? Ele ganhou o Olho de Ouro, prêmio de documentário do Festival de Cannes, e também na Aliança de Mulheres Jornalistas de Cinema, os prêmios de melhor documentário, melhor direção e melhor atriz, desafiando o etarismo. Eu adoro essas categorias diferentes desses prêmios. E além desses prêmios, ele ganhou e foi indicado uma carrada de outros prêmios e festivais, ainda mais premiado e lembrado que o próprio Catadores e Eu, né? Um fenômeno realmente esse documentário. É verdade, é um filme que teve uma repercussão enorme, mas eu particularmente, acho que por ter visto tantos filmes da Varda e conhecer muito o estilo dela, a forma como ela filma, eu não gostei tanto desse filme. Eu acho que talvez pela codireção com o JR, eu acho o JR um personagem extremamente chato, eu acho que a irregularidade do filme é muito por causa dele. E os momentos muito bons do filme são os momentos em que a Varda interfere, quando você vê ali o olhar dela sobre as coisas, né? Eu acho que é um filme que fica muito clara essa relação entre o passado e o presente, né? Como é que você pode redescobrir o presente a partir de uma relação com o passado, e essa relação com a fotografia também é muito forte, não só pelo trabalho do JR, mas também pelo próprio trabalho inicial da Varda como fotógrafa. Os encontros com as pessoas, que continua sendo muito forte. E eu fiquei muito chateada com o JR, principalmente numa sequência em que a Varda ela quer colocar fotografias num lugar que tem ruínas, né? E eu acho que isso fica muito claro nos Catadores e Eu, como ela gosta de filmar os restos, né? Os detritos, né? Como a gente mesmo falou, né? Essa preocupação com o que é descartável. E isso reaparece no Visage Village e parece que imediatamente o JR faz ali uma ironia, faz uma troça com a Varda, e eu acho esse momento assim extremamente constrangedor do filme. Mas para começar, tem outras coisas para falar também. Eu já gostei muito assim, de todos os documentários que eu vi dela, que nem foram tantos, o Visage Village foi o que eu mais gostei. Eu gosto da dinâmica com o JR. Eu achei interessante até o link que eles fizeram com esse filme mesmo, esse curta que eu comentei, que tem o Godard e a Ana Karina, porque o Godard é aquele personagem também, assim como o JR de óculos e tal. O JR nunca tira o chapéu. Tem uma cena realmente que eles estão escolhendo quais fotografias vão colocar naquele negócio de guerra que caiu lá no meio dos destroços. E ele, não, vai ficar feio, vai ficar feio. Acho que agora que você falou, realmente essa cena foi meio... Tipo, tô tirando a Varda aqui. Mas, no geral, eu acho ele bonitinho com ela. Tipo, aquele momento que eles vão ver a avó dele. Sabe, eu gostei bastante mesmo. E... Enfim, a questão toda do Godard também, que do final, eu fiquei com muito dó da Varda. Assim, por tudo que aconteceu, sabe? As memórias que ela teve ali, o encontro que foi um desencontro. Enfim, é um filme que bateu pra mim bastante. Eu também gosto muito desse, viu? Gostei e saí com uma sensação inesquecível, assim, que geralmente é algo que me faz lembrar muito de um filme, é a sensação que ele me deixa, e essa sensação dele, assim, foi muito inesquecível, a inspiração que ele me trouxe foi muito inesquecível. E nessa parte do JR, né, dizendo para ela, falando, né, que eu não quero colocar essa foto aqui e tal,
eu também sinto incômodo, mas eu acho importante para explorar também a diferença, sabe? As diferenças que existem entre os dois. Porque eles estão o tempo todo numa criação junta, né? E tem essa diferença tanto de geração, quanto a diferença de como eles veem as imagens também. Assim, ele trabalha muito mais com uma coisa efêmera, né? E uma foto que é posada, assim, ele é muralista. Então, ele transforma, algo assim, não sei, eu penso que eles têm essas diferenças e o filme só enriquece em trazer isso à tona, assim, em não mostrar só o que tá dando certo, né, mas também mostrar essa parte em que eles estão, né, os dois, assim, seria, assim, num lugar em que estão se colocando, assim, eu estou aqui diferente, mas mesmo assim a gente consegue seguir juntos. E eu gosto dessa coisa de ela sempre tá pedindo para ele tirar os óculos, porque é como se ela ficasse incomodada, né? Poxa vida, eu tô com um problema no meu olho aqui, eu não enxergo bem, e você que enxerga bem, é jovem, pode ver tudo muito nítido, prefere ver através de um filtro, sabe? Prefere ver assim. Então, eu acho isso importante também. Bom, como todos os filmes dela, eu também tive um apego bem emocional. Eu fui até muito zoada, eu vi esse filme no cinema com 3 amigos durante a mostra, e nos créditos, quando apareceu o nome dela, eu já comecei a chorar, assim. Eu chorei o filme inteiro e como sempre, nos filmes dela, né? E o que eu acho muito interessante dos documentários em que ela aparece, inclusive estavam falando até no outro filme, inclusive eu concordo, ela aparece muito pouco e para mim tinha que aparecer mais. É interessante ver como ela também foi, como a vida dela foi mudando, a gente acompanha isso e vê envelhecendo e tal. E me pegou muito aquela parte dela falando do problema na vista que ela tem. Você vê que ela já tá bem mais senhorinha e tal. E ela falou que o último filme dela, cara, isso é muito triste. E sei lá, é a vida, ok, as pessoas envelhecem e tal, mas você pensar uma pessoa que tem tanto talento e tal, envelhecendo e fazendo um documentário ainda e deixando sua marca no mundo, enfim, eu acho sensacional demais. E assim como a Camila, eu fiquei um pouco incomodada com algumas coisas que ele falava, o JR falava durante o filme, mas não chegou, não deixou, tipo, não estragou muita coisa pra mim, enfim. A presença do JR falando algumas bobagenzinhas ali não me incomodaram. É até legal ver o contraponto dessa questão dela estar envelhecendo com uma pessoa jovem, né? A questão do óculos, como vocês comentaram também. Eu acho que esse balanço, assim, esse contraponto dos dois eu achei bem interessante. E, cara, ódio mortal do Godard no final deste filme. Ninguém pode fazer um negócio desse com ela, mas enfim, vamos deixar isso pra lá neste momento. E sei lá, eu acho que foi uma boa despedida, assim, se realmente for o último filme dela, ficou uma boa imagem, assim, pra mim. Nossa, pra mim também, assim como a Camila, o aspecto que mais me incomoda do documentário é justamente as intervenções do JR, mas também não chega a me incomodar a ponto de eu não gostar do documentário, até porque eu acho que a técnica dele é muito interessante, unida a essa questão dos encontros dela com as pessoas, né? Então, em alguns momentos mais do que nos outros, mas funciona muito. O conhecer uma pessoa, conhecer em um lugar e trabalhar o rosto dessas pessoas, né? A questão do óculos, eu acho que além do fato de ela estar com uma visão e ele estar enxergando o mundo por um filtro, como a Raquel mencionou, ainda tem uma questão de sinceridade, né? Porque o tempo inteiro ela não consegue olhar nos olhos dele, né? Então, assim, é uma certa entrega que ele não se rende, né? E isso é um pouco incômodo. Agora, assim, o comportamento dele, pra mim, oscila, porque tem um momento ali quando, até que eles conhecem a avó dele, que ele fala essa questão de meio que ser criado pela avó e tal, a gente percebe que ele tem um certo cuidado, um respeito muito grande, um afeto pela Vardar, mas por outro lado ele tem uma certa arrogância da juventude, vamos dizer assim, que ele se sente muito confortável para criticar ela, às vezes de uma forma um pouco agressiva, até que incomoda um pouco para quem está assistindo. E a cena que partiu meu coração
foi uma em que eles estão subindo uma escada para ver uma vista lá de cima. E ele sobe essa escada correndo, e ela sobe bem devagarinho, e ela chega em um patamar intermediário e fala que meio que ali já tá bom, né? Porque subir mais do que isso pra ela ia ser muito desgastante, né? E aí a gente vê, assim, pensar em todo esse cinema que essa mulher já produziu, e aí a questão das limitações físicas da idade, em termos de locomoção, em termos de olhos, que ela tá perdendo, assim, a visão dela, né? E o que isso implica na obra dela, a essa altura da vida dela, assim, e dá uma tristezinha, né? Mas, assim, como a Michelle falou, se esse for realmente o último filme dela, tô muito bem, assim, sabe? Eu gosto mais das Praias de Agnès, no sentido que dá uma noção de trajetória dela, assim, que resume, né, muita coisa do que significa a obra dela, mas esse filme ainda tem muita poesia. Ah, sem dúvida, e a poesia é muito por causa da Varda, né, e eu fico me perguntando, assim, acho que o filme ele traz muito de uma ambiguidade entre o que é real, né, o que foi capturado ali no momento da filmagem, do documentário, e o que é encenado, né, e eu acho muito interessante essa ambiguidade para o filme, mas é isso, assim, acho que os momentos em que o JR transparece o comportamento dele, dá a impressão de que ele é um novo Godardzinho, assim, sabe? Ele tem essa mesma arrogância que um Godard, assim. E eu acho que o filme faz essa associação, né? Quando mostra que ele não quer tirar os óculos, então, assim, tem um pouco disso também. E tem, assim, há momentos em que ele é generoso, né? Que ele fala da relação dele com a avó, e também no momento final, quando ele tirou o óculos, né? Mas no conjunto, assim, como um todo, eu acho que as partes em que ele demonstra mais esse comportamento mais egoísta dele, isso me distancia um pouco do filme. É, total, assim. Eu acho que o paralelo que é criado entre ele e o Godard é nada não intencional, né? Tipo, é total intencional, né? Porque justamente trazer essas características em comum que os dois têm, né? E isso que você mencionou sobre o que é encenado é algo que eu fiquei pensando também a respeito desse desfecho com o Godard, porque eu não sei até que ponto aquilo ali realmente aconteceu, ou se foi algo que foi feito pro filme para criar esse momento de emoção que permitisse o JR tirar os óculos, mas se realmente aconteceu, Godard é a pior pessoa que existe, gente. Eu acho que foi... Eu acredito que eles combinaram. Claro que todo documentário tem essa parte da ficção, mas ela chorou de verdade, sabe? Tipo assim... Claro que chegar perto da casa dele, lembrar ali de como eles eram amigos e tal, me pareceu uma situação bem real. E ela é muito fofa, né, gente? Ela escreve o bilhetinho e fala assim, até coloquei um coração aqui. Era muito gracinha, gente. Ai. E eu gosto, assim, até chamar atenção para outras coisas que eu amei nesse filme, que aquela animação do início com eles, né? Ficou perfeita, ficou assim, melhor caracterização. Acho fantástico aquela caminhonetezinha deles, né? Que é a câmera, não é só uma câmera estampada, né? As impressões são feitas ali mesmo, acho fantástico. E alguns comentários dos dois, assim, das técnicas, né? A Varda falando que o acaso sempre foi um dos meus melhores assistentes. Essas coisas que vão acontecendo e ela vai aproveitando. A própria introdução, que eles vão falar, o jeito que eles se conheceram. Não foi no ponto de ônibus, não foi na padaria, nem na danceteria. São situações muito fofinhas com a Varda, sabe? Então não tem como a gente não ficar com o olhar de coração, assim, vendo esse filme. É muito, muito gracinha mesmo. Os gatinhos que aparecem, aquela questão das cabras e dos chifres, né? Da senhora que não quer tirar os chifres da cabra. Então, assim, muitas coisas sensacionais. O JR falando que está acostumado com imagens efêmeras, né? Lembrar daquele fotógrafo Bresson, né? Que a Varda fotografou ele nu. Então, assim, achei fantástico mesmo. Essa sequência do Godard no final realmente é de cortar o coração e a gente fica assim com ódio desse homem. Mas eu acho que, voltando àquilo que eu estava falando da diferença, eu acho também bacana o filme trazer esse não encontro,
sabe? Porque o tempo todo tá falando de encontros com essas pessoas, a abertura que se dá, mas a gente sabe que também existe o não encontro, existem as pessoas que querem ficar, sabe, ali reservadas, elas não querem se abrir, elas são centradas em si mesmas. Então, por esse lado, eu gosto, porque o filme mostra isso também, que existem também os não encontros. E além dessa questão toda, né, da metalinguagem, eu amo como trabalha a metalinguagem, assim, muito bacana, e essas referências todas que você vai captando, referência ao cinema, referência às outras artes, ao próprio processo criativo, e trazendo sempre para a subjetividade, que é o que assim mais aproxima, né, a gente do que ela é, de como ela ama o que faz, de como ela é importante, assim, e como que, junto com o JR, ela também tá ali, né, num road movie e aberta a todas as descobertas possíveis. E algo que eu acho muito bonito que ele faz é quando ele imprime a foto dos olhos dela e dos pés, porque são ali os pontos de maior fragilidade, né, a visão e a mobilidade, e coloca isso num caminhão. Então eu achei muito poético, assim, esse gesto de gentileza, porque aí é como se colocasse, né, essa pessoa livre ali, os olhos e os pés vão andar por muitas estradas ainda. Perfeito. E também acho massa que é triste ao mesmo tempo, mas eu acho fantástico no sentido de técnica. Quando ela olha para ele sem os óculos, né, é uma imagem desfocada. Quando ela tenta ver o ônibus no ponto, é uma imagem desfocada. Então é como se a gente tivesse uma pequena oportunidade ali de assistir o mundo pelos olhos da Vardar, né? Que é uma imagem impressionista, assim, né? Desfocada com essa questão da visão dela. Então acho muito bom essa interferência, essa metalinguagem no filme da visão. E como no outro filme que tem o comentário da pessoa sobre o filme, ali eu vejo que eles dão essa abertura também. Tem aquela moça que posa com o guarda-chuva, né? O guarda-chuva do casamento. E depois ela fala que ela é muito tímida, que ela ficou constrangida com ter a imagem dela estampada ali. Aí ele fala, nossa, mas a intenção era você ficar feliz. E não, mas eu fiquei mal com isso. Então já tem o espaço para crítica no próprio filme. E tem a camada política também, né? Essa coisa da senhora, que é a última moradora da rua ali, naquela vila, que tá prestes a deixar de existir, ela tá ali resistindo. Acho isso muito interessante, essa coisa da mudança, que grupos sociais de baixa renda acabam tendo que sair para dar lugar a outras coisas, assim. Eu acho que tem essa camada política também que é bem importante, principalmente nos dias de hoje, assim, que a gente está vendo essa transformação do espaço ser sempre privilegiada para, né, quem tem dinheiro, quem tem empresas, enfim, e as pessoas sempre despejadas, assim. Acho que essa camada política também é bem legal. E ainda pensar que a essa altura da carreira dela, né, com todos esses filmes que a gente mencionou, que a gente nem mencionou, com tudo que ela já produziu, esse documentário só foi possível de ser realizado por meio de crowdfunding, né, porque a abertura é justamente o crédito que foi dado para 646 apoiadores que financiaram eles por meio da internet, né. Então, isso é para fazer a gente pensar, né? Porque se existisse um documentarista, um homem com esse peso que a Vardar tem aí na história do cinema, será que ele precisaria, a essa altura do campeonato, ainda ficar fazendo crowdfunding para conseguir tirar um filme do papel, sabe? Perfeito. E, gente, assim, a Vardar, para mim, até hoje, assim, só amor. Quando a gente fez o primeiro programa sobre ela, o único filme que eu já tinha assistido era o Cléo das 5 às 7. E de lá pra cá, esse mergulho, assim, e eu acho que pra mim foi um dos maiores prazeres, assim, do Feito por Elas, foi ter descoberto a filmografia dela, assim. Não só porque são filmes incríveis, mas porque, como ela aparece muito na sua própria obra, a gente descobre que é uma pessoa realmente incrível, fantástica. E é uma pessoa com a qual a gente gostaria de estar perto, assim, porque ela é fofa. É isso, assim, de uma maneira muito singela.
Muito singela, muito fofa. Assim, tá na minha lista de pessoas para se conhecer antes de morrer. Please! Seria, assim, um sonho, né, gente? Imagina. Eu tava pensando muito em como que o trabalho de fazer essas fotos, pegarem esses rostos, assim, gigantes e tornar uma experiência que seria pessoal, uma coisa compartilhada, tem a ver também com o próprio cinema, né? De exatamente pegar histórias e transformar personagens em uma experiência coletiva, assim. Ao mesmo tempo que é pessoal, é também coletivo, é uma coisa que a gente compartilha. E essa é como se fosse, assim, para mim, celebrar essa capacidade de acessar o outro mesmo, que para mim é o que o cinema tem de melhor. Não, e também tem a questão do milagre do cinema, né? Eu acho muito bonito ali no final dos Catadores e Eu, né? Quando acontece aquele evento, né? Aquelas mulheres tirando aquele quadro, né? Que foi o quadro que motivou a fazer o filme, e bate aquele vento, né? Eu acho que o cinema dela não é só um cinema de encontros e cinema afetuoso, mas também é um cinema de milagres, né? De coisas que acontecem por acaso e dão essa coisa extraordinária que a gente vê assim, nos filmes dela. Assim. Eu acho que tem muito a ver também com essa disponibilidade que ela tem com as pessoas, né? Acho que no fundo, acho que é um cinema muito ético nesse sentido. E isso é admirável, né? E para uma diretora que tem mais de 80 anos, né? Tem quase 90 anos e ter essa longevidade, assim, mais de 40 filmes aí para você assistir. Ou seja, você vê todo um repertório de uma relação com a vida que é extraordinário. A Vardar é uma das diretoras que eu mais admiro, mesmo. É isso, assim, conhecer a Vardar e conhecer a poesia, vida. né? Cara, essa frase que você falou precisa entrar, viu, Isa? Eu ia cortar. Não, deixa como fechamento, tipo, é isso, pessoal. Conhecer a Vardar é conhecer a poesia, a vida. Esse foi um comentário, tipo, interno, na real, mas sei lá. Eu tô lindo. É um acaso, eu vou incorporar. Bom, a gente queria agradecer vocês por terem escutado o programa e também escutem o primeiro, né, que as meninas gravaram, né, falando de outros filmes da Agnes. E também queria lembrar vocês que a gente coloca link de todos os filmes e referências que a gente cita, vão estar no post, tá bom? E para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud ou no e-mail contato@feitoporelas.com.br. Você também pode encontrar a gente no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. E se você puder, avaliar a gente no iTunes, porque assim a gente vai conseguir ganhar mais visibilidade. De preferência 5 estrelas, tá, gente? Se vocês puderem também ajudar a divulgar o nosso podcast de qualquer maneira, indicando para amigas, para amigos, postando nas redes sociais, a gente também agradece a propaganda. Se for uma pessoa que não está acostumada a ouvir podcast, se puder também explicar como funciona um podcast, como ouvir um podcast, muito obrigadas. E a gente agradece também a audiência de vocês, toda a atenção e até o próximo programa. Até mais. Gente, tchau, gente. Obrigada. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/Feito por Elas ou patreon.com/Feito por Elas. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.